vendo no intervalo do almoço a palestra dele, e ele fez uma palestra muito bonita também, visualmente falando. Nós temos aqui o desafio e o compromisso de falar um pouco sobre as imagens que são transmitidas aqui no telão. Eu não garanto que a gente vai conseguir ter a mesma riqueza das imagens que ele trouxe, mas vamos procurar, na medida do possível, contemplando a quem tem deficiências visuais, de ter uma ideia do que está sendo projetado aqui. Tá? Então, com o nosso carinho, eu vou descrevê-lo também. Ele é um homem jovem, ele tem uma barba escura, o cabelo começando a ficar grisalho, né? Um homem de estatura média para alta, jovem, está vestido com um terno, um cinza chumbo, um cinza escuro, uma gravata numa tonalidade entre um marrom e um cinza, e ele usará pela primeira vez, aí fica para quem quiser também, um microfone que nós chamamos de microfone auricular. Ele vem de Blumenau. Isso. Blumenau chegou hoje pela manhã e nós vamos receber com todo o carinho que temos feito desde o início de hoje, Henrique Ferrari, da Mediadores do Brasil. Você tem passador de slides? Aqui. Tranquilo. Boa tarde a todos. Em nome da doutora Mari, quero agradecer o convite para estar com vocês aqui nessa tarde. E conto para vocês que quando a doutora Mari me fez o convite para estar aqui, nesse lindo evento organizado pela OAB Subseção de Cascavel, com apoio da ESA, eu, imbuído ainda da alegria do convite, perguntei à doutora Mari, doutora Mari, que gostariam que eu levasse como tema, como assunto, para nós conversarmos na tarde que lá estarei? E confesso para vocês que fiquei um pouco surpreso com a resposta que eu obtive. Doutora Mari olhou para mim e disse: fique à vontade, Henrique. Traga para nós aquilo que fizer sentido para você, aquilo que você entende adequado contribuir num evento dessa magnitude que a gente está fazendo. Doutora Mari, imediatamente quando recebido essa sua fala, eu pensei, ainda que sabendo que também sou advogado, trazer aqui para vocês o meu olhar enquanto mediador. Afinal de contas, é esse o lugar que eu ocupo há mais de 10 anos. Encontrei na mediação quase que um propósito de vida. E quando eu falo em olhares de um mediador, como assunto pertinente para eu trazer a vocês, é porque eu me sinto mais legitimado. Afinal de contas, hoje, medeio muito mais do que advogo. E aqui nós temos um público muito diverso. Com certeza temos mediadores, já vi que temos aqui pessoas que não são da área do direito, mas temos também muitos advogados. E vejam, enquanto mediador, eu olho a mediação da minha janela, a janela que eu enxergo a mediação ocupando esse lugar de mediador. E com certeza cada um de vocês também tem a sua própria janela. A advocacia olha a mediação pelo seu ângulo, como também o mediando olha para a mediação pelo seu campo de visão. E eu acredito que, inclusive, muito do que nós vimos ou pensamos ou entendemos da mediação tem relação exatamente com as experiências que a gente teve. E sabendo que aqui tem muitos advogados, tenho certeza que já passaram por experiências de mediações, talvez positivas,
talvez nem tão positivas. De qualquer forma, ao falar disso, imediatamente me vem aqui a lembrança de uma fala que eu escutei de uma juíza portuguesa, doutora Dulce Nascimento, que saiu de Portugal e hoje mora no Brasil. E ela dizia num evento: se tem um lugar em que a mediação pode dar certo no mundo, esse lugar é no Brasil. Vejam que fala interessante, que fala forte. E eu quero dizer para vocês que eu complemento esse pensamento da professora Dulce dizendo: eu acredito na mediação no Brasil porque eu acredito na advocacia. Porque a mediação nesse país está na mão dos advogados. Culturalmente, nós temos, enquanto povo brasileiro, o hábito de procurar sempre um advogado, tão logo tenhamos algum problema. E é esse profissional que eu acredito que pode, por muitas vezes, chamar a mediação para cuidar desse conflito. Mas como talvez eu fiquei a pensar, doutora Mari, como que eu poderia talvez contar para vocês um pouco mais da minha experiência como mediador? E aí eu pensei em trazer para vocês aqui uma fala contando como é que é um dia de um mediador. O que acontece na vida de um mediador? O que um mediador reflete? O que me atravessa enquanto mediador durante o meu fazer num dia de trabalho? Então eu convido vocês a gente fazer essa viagem juntos, caminharmos juntos, onde eu vou contar aqui um pouco da minha experiência. E tudo começa com o despertar. Como para vocês, para mim também, o dia começa nesse momento. E quando eu falo em despertar, o primeiro momento que eu tenho no meu dia é sempre um momento de refletir sobre a minha escolha. Escolha essa que só faz sentido se ela estiver sintonizada com o propósito. Qual é o propósito de cada um de nós aqui? Tenho para mim que todos nós da área do direito escolhemos, independentemente do cargo que tenhamos, advogado, promotor, defensor, mediador, independentemente do crachá que a gente possa utilizar, a gente escolheu cuidar das dores das pessoas. E eu não falo aqui das dores físicas, porque essa medicina, com certeza, tem condições muito mais adequadas do que nós do direito. Mas eu falo das dores do conflito. Imagine se nós, então, falarmos das dores da injustiça. O que pode doer mais numa pessoa do que a injustiça? E quando eu saio do meu quarto, depois desse despertar, me direcionando para o meu café da manhã, eu passo por um corredor. E nesse corredor eu costumo encontrar o meu diploma de direito. Ele está ali, pendurado. Emoldurado. E talvez aí surja a minha primeira reflexão do dia. Será que o direito cabe numa moldura? E quando eu falo em moldura, eu falo de uma advocacia ainda tradicional e que ainda vem sendo praticada muitas vezes, que é essa advocacia que tem 3 olhares.
ela tem um olhar para baixo, onde ela garimpa documentos, provas, informações que subsidiam a construção de uma tese. Isso. Essa advocacia emoldurada que nós estamos falando também tem um olhar para trás, buscando o quê? Julgados, jurisprudência, que subsidiam essa tese que o advogado está construindo. E essa advocacia tradicional também olha para cima, buscando no ordenamento legal o subsídio que precisa para encaixar com o que ela garimpou de provas e o que ela encontrou de julgados. Pois é. Mas esse lugar dessa advocacia é o lugar da advocacia que faz gestão de processos. E, ao meu ver, não é mais essa advocacia que a sociedade espera desse profissional. Me faz muito mais sentido pensar hoje numa advocacia de arquitetos de soluções. E quando a gente fala de arquiteto de soluções, aí sim, aí a gente expande o nosso olhar. A gente passa a ter um olhar em todos os sentidos. Lembrem que a advocacia tradicional, ela olha para baixo, para trás e para cima. Nessa nova advocacia, a gente olha para o lado, porque é aqui do lado que está o nosso cliente. É ele que vai fazer o percurso conosco. E vejam, quanto mais a gente sobe a jurisdição, menos participação o cliente tem. Olha que contraditório. É ele o destinatário do fazer de todos os operadores do direito. Só que conforme a jurisdição sobe, ele vai sendo afastado. Sequer, por muitas vezes, participa. E essa advocacia 5.0 ou 6.0, como já estão chamando, convida também esse advogado a olhar para frente. Para onde leva esse fazer? Essa é uma pergunta que nós, advogados, temos que responder. Cada advogado entendo que precisa responder. O meu fazer leva a sociedade para onde? Dr. Bacelar falava há pouco, 85 milhões de processos, me parece que é o último número do CNJ. Temos uma sociedade muito beligerante. Cada advogado tem a sua importância na construção dessa sociedade que está ali fora. E se talvez eu parasse nesse momento e perguntasse a cada um de vocês se essa sociedade que está ali fora é a sociedade ideal, eu não tenho dúvida das respostas que a gente iria ter aqui. Então, aonde está o olhar de cada advogado? Me faz sentido estar aqui com vocês, pensando que talvez uma das reflexões que eu quero deixar é o olhar para frente. O que o nosso fazer contribui? O que o fazer do advogado contribui? O olhar da advocacia 5.0 é o olhar da coruja, porque ela é o único animal que nos permite ver é o único animal que tem condições de ver 360 graus. Então, essa é a advocacia moderna. Pois é, terminado o meu café da manhã, eu vou para o meu quarto me preparar.
me preparar para o meu dia de trabalho enquanto mediador. E quando eu estou ali me preparando, pegando a minha mochila, colocando um livro dentro, talvez eu vou ter algum momento do dia que eu vou ter um intervalo para poder ler esse livro, vestindo a minha roupa, me organizando para ir para o Sejusc fazer mediações, me vem um pensamento. E como que está a preparação dos mediadores e da advocacia para mediar? E eu preciso contar para vocês que quando eu penso sobre isso, algo esquisito me atravessa. Eu sinto um mal-estar, um desconforto. Vejam, nós temos, e esse ano estamos fazendo 10 anos da promulgação da lei da mediação. Se antes nós tínhamos aí como justificativa que não mediávamos porque não tínhamos aí uma segurança jurídica, hoje esse argumento já não se sustenta mais. 10 anos, nós não estamos falando de pouco tempo, meus caros. 10 anos depois, como é que está a preparação dos mediadores e da advocacia para mediar? Vejam, 10 anos depois, a gente ainda está falando de mediadores com limitações importantes de formação. Nós ainda estamos falando de mediadores que pouco ou nenhuma formação contínua fazem. Falamos ainda de momentos em que há uma instrumentalização importante da mediação. Um fazer, muitas vezes, de mediadores baseado em manuais, em passo a passo, tratando as pessoas como se fossem todas iguais. Se eu seguir esse protocolo, a mediação será bem feita ou será bem sucedida. Meu Deus! Estamos 10 anos depois falando de mediadores que ainda são, na sua grande maioria, não remunerados pelo trabalho que fazem. Não há como sustentar um instituto sem remuneração adequada desses profissionais. Isso é fato. Mas continuamos entendendo que ser mediador é trabalhar na voluntariedade. Para mim, voluntariedade é uma escolha. Pode existir, sim, por escolha, não por condição. E se nós pensarmos, que já temos 10 anos da lei de mediação, a gente já poderia estar falando de mediadores especializados, de mediadores da área imobiliária, mediadores especializados na área de família. Nós já poderíamos estar falando de mediadores do agronegócio, condominial. O critério da especialização ele é importantíssimo para que a gente promova boas experiências de mediação a quem dela se socorre. Vejam, quando um cidadão procura um advogado, ele quer um advogado especializado na causa, naquele tipo de conflito. Quando nós procuramos um médico, a gente quer um clínico geral ou a gente quer um especialista na área que a gente precisa de atendimento? Se possível, a gente já não quer mais o ortopedista. A gente quer o ortopedista especializado em joelho, em cotovelo. Porque a gente quer
especialização, alta especialização. Por que que com os mediadores não é isso que acontece na grande maioria das vezes? O mediador vai lá, faz o curso e acha que pode mediar todo e qualquer tipo de conflito. Qual é a experiência que ele vai proporcionar a essas pessoas? Ao advogado, aos mediandos, a ele próprio. Não dá para pensar que 10 anos depois a gente não está falando de mediadores que trabalham na interdisciplinaridade, com conhecimento em negociação circular, entendendo o que é um conflito interrelacional. Se o mediador escolheu essa área para atuar, escolheu isso como propósito de vida, ele tem que buscar entregar algo de valor. Mas não é só o mediador que precisa se lapidar, sabendo trabalhar, por exemplo, dominando a técnica, que é tão importante para nós mediadores, mas também sabendo transitar no que está para além da técnica. E sobre isso eu converso bastante na obra que eu escrevi, que é Para Além da Mediação. Para além dos mediadores, a advocacia também precisa transpor algumas barreiras. 10 anos depois da lei da mediação, a gente ainda está falando de profissionais que desconhecem o que é mediar. Estamos falando de uma advocacia que tem pouca experiência para saber como se movimentar numa audiência de mediação. Estamos falando de uma advocacia que peticiona em modelos prontos, pedindo a dispensa da audiência do 334. Estamos falando de uma advocacia que talvez oferte para o seu cliente a mediação, mas que no contrato de honorários que firma com o seu cliente, põe uma cláusula que fica eleito o foro da comarca de... Uau! Tenhamos a mediação primeiro como algo interno, para depois a gente externalizar. E eu penso que a gente já poderia estar falando, 10 anos depois, de uma advocacia que conhece o sistema multiportas. Vi que os que me antecederam trouxeram aqui, tanto o doutor André quanto o doutor Bacelar, fala sobre as N opções que a advocacia tem hoje para cuidar do conflito do seu cliente. Não faz mais sentido o advogado ouvir o cliente pensando no que ele vai peticionar. Já ouvindo o cliente elaborando uma tese. Não. O arquiteto de soluções que falávamos há pouco, essa advocacia 5.0, ela traz como chamado nós ouvirmos o cliente e orientarmos esse cliente sobre as N possibilidades que ele tem para poder caminhar e orientá-lo e decidir junto com esse cliente qual dessas portas irá ser aberta, qual percurso será feito. Dez anos depois, a gente já poderia aqui hoje estar conversando não sobre o que é mediação, não sobre o sistema multiportas. Nós poderíamos estar num congresso falando sobre quais são os cases que a gente vai mediar, como que a gente pode melhorar a mediação. Lá fora já está falando em algo para além da mediação. E aqui a gente ainda está engatinhando 10 anos depois. Nós poderíamos estar pensando numa advocacia que tem um rol de possibilidades para ofertar para o seu cliente, e não uma opção única, que é o processo judicial.
E abro um parênteses aqui, não estou aqui dizendo que o processo judicial não deve ser usado, não é sobre isso. O processo judicial tem o seu lugar, tem a sua importância, mas ele não pode ser a única opção a ser ofertada por um advogado para o seu cliente. Eu falo aqui de uma advocacia que olha o conflito e olha para o seu cliente, entendendo que por muitas vezes o consenso, o trabalho numa porta de mediação, de negociação, de dispute board, de conciliação, pode significar mais do que honorários. Pode significar a fidelização desse cliente. Meus caros, olho para o relógio e vejo que já é hora de ir para o Sejusc. Saio da minha casa, ligo o carro, e aí eu preciso contar para vocês que eu tenho um privilégio enorme. Moro numa casa de campo, e tenho o percurso até o portão que dá início à propriedade, um longo percurso. Um longo percurso. E nesse momento em que faço esse percurso, tenho a oportunidade de respirar e contemplar um pouco a natureza. Olho as flores que trago com muito cuidado nesse lugar que moro, vejo meus 10 cachorros correndo pelo gramado felizes, e é o momento que então eu agradeço a espiritualidade. Agradeço a espiritualidade pelo dom da vida, pela oportunidade de fazer o que eu gosto, que é mediar, de estar sintonizado com o meu propósito. E eu trago essa reflexão para vocês, porque nós, todos que trabalhamos no mundo do direito, lidamos com algo complexo, que é o conflito. E sinto que é muito importante que a gente cuide, trate, alimente a nossa alma, o nosso espírito, a nossa energia. Cada um use aí a nomenclatura que fizer mais sentido. Mas é necessário que a gente olhe para isso. E quando eu vou com o meu carro para o Sejusc, eu faço um percurso na velocidade que me é permitida para aquela via, na direção que me leva ao Sejusc, no tempo que me permite chegar lá antes do horário marcado para o início das sessões. E eu quero falar para vocês que quando a gente fala de velocidade, de tempo e de destino, eu acho que a gente está falando da essência da mediação. A essência da mediação é isso. É caminhar na velocidade que faz sentido para aquelas pessoas que estão sentadas à mesa, na direção que elas escolhem e que elas levam para o destino que faz sentido para cada uma delas. Nós, mediadores, vocês aqui, muitos advogados, talvez precisamos compreender que a nossa função é dar a mão, é auxiliar e não determinar. Se for para determinar, já tem a figura do juiz, que fará isso através de uma sentença. E eu conto para vocês que talvez de todo o meu dia enquanto mediador, esse percurso que eu faço até o Sejusc, que leva em torno de 15, 20 minutos, talvez é o período onde mais reflito sobre muita coisa sobre a mediação. Muitas perguntas me vêm à mente. Uma delas é: quando que a gente respeita o tempo das pessoas?
E eu preciso aqui abrir um parênteses para contar um caso que eu acredito ser bem interessante. Todos sabem que Balneário Camboriú, todo mundo conhece Balneário Camboriú, é uma cidade pujante em termos de imóveis, de construção de prédios. E acho que esse exemplo vai encaixar bem com o tempo aqui que a gente está falando. Vejam só, tem um empreendimento lá muito grande, que inclusive apelidaram, pelo menos muita gente chama de Torres Gêmeas. Duas torres muito altas, aí eu acho que as maiores do Brasil, e são apartamentos muito valiosos. E o investidor dessa obra, obviamente, até em função da grande quantidade de contratos de compra e venda de apartamentos, teve alguns problemas com alguns contratos. E esse investidor procura um escritório de advocacia, um dos mais renomados do Brasil. Obviamente, não vou por aqui dizer o nome, mas quero deixar claro. Um dos mais renomados do Brasil. Entrega esses contratos, todos milionários, e diz: eu preciso que vocês resolvam isso para mim. Óbvio que esse escritório de advocacia, feliz pela entrada de um cliente tão potencial, destaca imediatamente um staff muito importante para cuidar do caso. E esse staff, doutora Mari, elabora uma petição inicial que eu quero contar para vocês. Eu tive o prazer e o cuidado de lê-la do início ao fim. Pensa num trabalho bem feito. Pensa num trabalho de alto nível. E protocolizou todas as ações em tempo recorde, realmente muito rápido. 3 meses depois, esse investidor bate na porta do escritório de advocacia e diz: e aí? Resolveram os meus contratos? Não, fique tranquilo, está tudo já ajuizado, está aqui a lista com o número das ações. Resumo: 5 meses depois, esse investidor procura esse escritório de advocacia e diz: ou vocês resolvem, ou vocês estão fora. Nessas palavras. Quantas vezes a gente se preocupa em perguntar quanto de recurso, tempo o nosso cliente tem? Essa foi uma pergunta que não foi feita por esse escritório de advocacia para esse cliente. Porque se tivessem perguntado, ele teria respondido o que ele contou para mim na audiência que a gente fez, nas sessões de mediação. Ele disse: Henrique, 1% de juro do judiciário? Meu caro, eu construo prédios para vender os apartamentos, para receber o dinheiro, para construir novos prédios, e é o giro que me faz ganhar dinheiro. Eu não tenho o tempo do judiciário para esperar uma resposta para esses contratos. Vejam só, a importância da gente checar o tempo dos nossos clientes. Porque talvez com essa pergunta a gente possa procurar lá no sistema multiportas uma porta que não seja do processo judicial. E nesse caso concreto que conto para vocês, digo que 92% dos contratos nós resolvemos via mediação. Fizemos as mediações fora do Poder Judiciário e, conforme íamos compondo, íamos mandando para o Judiciário para que fosse homologado e o processo encerrado. E a bem de continuar com o cliente, o escritório de advocacia teve que ajustar o contrato e colocar uma cláusula dizendo: em caso de futuras situações que precisam ser cuidadas, o ajuizamento só será feito depois de esgotadas as vias consensuais. Gente, o cliente fez o escritório mudar. Tudo bem, mudou.
Mas tinha que ser o inverso, né? Hã? Bom, ao meu sentir, a advocacia tem tanta dificuldade de mediar, e essa é uma das reflexões que por muitas vezes me fiz indo nesse percurso para o Sejusc, porque a advocacia está preparada para o combate. Nós, enquanto advogados, vocês, passamos por vários anos sendo preparados para o processo. Então é difícil mudar, é difícil transmutar isso. E para mim, ao que eu observo de profissionais que estão fazendo essa virada de chave, a grande sacada é lapidar as soft skills. O advogado que consegue se lapidar, buscar novas capacidades, em especial, por exemplo, de negociação. Esse é um dos pontos que eu vejo com maior dificuldade quando estou mediando. O advogado não sabe negociar. Quantas vezes, meus caros, quantas vezes eu paro a audiência e digo para o advogado: doutor, vamos interromper um pouquinho, o doutor demarca com o seu cliente qual é o limite possível. Gente, advogado e cliente foram para uma audiência de mediação sem definir quais são os limites de negociação. Então, o advogado tem que buscar aí uma lapidação nesse sentido. E quando chego no Sejusc, começa então o meu dia de mediações. Começa o meu fazer. E ao chegar no Sejusc, eu conto para vocês que é muito engraçado, né? Porque quando eu passo pelo corredor, eu já vejo as pessoas sentadas em blocos, né? Um bloquinho aqui, outro bloquinho lá, né, outro aqui, meio como quem diz: não quero respirar o mesmo ar do outro, não, deixa eu aqui separado. Né? E passando por esse corredor, que eu faço realmente questão de passar ali e cumprimentar a todos, eu chego na minha sala, entro, sento, respiro, e faço o meu momento de silêncio. Quinze segundos de silêncio. Vocês perceberam como é difícil sustentar esse lugar? Tinha várias pessoas no celular, tinha gente conversando, sem eu falar nada, todos vieram para cá. Conto para vocês que no meu fazer, o silêncio foi o recurso que eu utilizei e que me tirou das maiores dificuldades que eu tive. Para barulho basta o do conflito. Nos silenciamos um pouco mais. Nos silenciamos um pouco mais, porque quando todo mundo está falando, não fale. Ninguém vai te ouvir mesmo. Quando estão te contando alguma coisa, silencie, oferte, como foi dito anteriormente, uma escuta qualificada para essa pessoa. E aí eu começo as minhas mediações. Recebo então as pessoas nessa sala, percebo nesse sentar todo um movimento, muitas vezes de lado, para que não olhem diretamente para outra pessoa. Percebo a perna que chacoalha incansavelmente. Para tudo isso, eu estou atento.
Estou atento porque são coletas de informações que me são importantes. Porque com essas informações começo a conduzir então a sessão. Mas eu quero contar para vocês que eu acho que poderia ser diferente. Não precisaria ser dessa forma. Eu não precisaria encontrar essas pessoas tão resistentes à mediação. Um advogado bem preparado para mediar, ele sabe que é importante preparar o seu cliente. E se ambos estivessem preparados, com certeza o corredor do fórum não seria o mesmo, com certeza a sala de mediações também seria diferente. E eu quero passar aqui para vocês, do meu olhar, dessa janela que eu ocupo enquanto mediador, alguns pontos que eu acho que são importantes na preparação da advocacia e do seu cliente para mediar. E um dos primeiros pontos que eu entendo adequado é o advogado escolher que tipo de mediação que ele quer. Ele quer uma mediação judicial? Ele quer uma mediação processual? Ou ele quer uma mediação extra? Qual dessas ele vai se socorrer? Qual que atende melhor às necessidades e interesses do seu cliente? Quando não mediar? Claro, há casos que não é viável mediar. E a gente tem que se afastar dessa ideia de que mediação é paz, coraçãozinho voando pela sala, abraçando árvore. Não é sobre isso. Aliás, se quiser, o pessoal está rindo, mas é verdade, tem ainda esse olhar de que mediação é essa coisa bonita, linda. Ah, vamos mediar. Gente, mediar dá trabalho. Mediar tem que levar essas pessoas a visitar lugares muito difíceis. Claro que é mais tranquilo delegar. Aliás, nós vivemos na cultura da delegação. Delegamos tudo. Temos um problema com o vizinho, a gente olha e diz: juiz, diga o que eu devo fazer com o problema que eu tenho com o meu vizinho. A gente casa, não pede para o juiz para casar, mas pede para o juiz o que tem que fazer na hora de separar. E assim por diante, vivemos a cultura da delegação. Então é importante que o advogado também saiba que nesse percurso da mediação, nem tudo dá para mediar. Se alguém está pautado na má fé, não tem como mediar. Se uma situação civil a ser mediada depende, eventualmente, de uma demanda-crime, que vai ter ali uma questão de representação, e essa representação criminal pode estar sendo usada como moeda de troca na mediação, claro que não vai se mediar. Recentemente interrompi uma mediação porque percebi que um dos advogados ali estava tão somente para coletar informações para o processo judicial. Estávamos trabalhando numa mediação extra. Isso não é possível, não é aceitável. Bem, quando mediar? Mediar é para o advogado uma estratégia para que ele possa alcançar de forma mais célere, com menos custo, o resultado do seu cliente. Fiz uma mediação em Santa Catarina, também de Balneário Camboriú, que envolvia uma pessoa conhecida nacionalmente e que ela não queria ver o nome envolvido no processo judicial. Acho que o meu microfone aqui está falhando. Essa é uma situação que tem que ser mediada. Nem construtora, nem a pessoa famosa queria ver o seu nome atrelado a um processo judicial. É óbvio que tem que ser mediado. É o melhor caminho. Situações em que o cliente narra para o advogado a necessidade ou a vontade de manter a relação com a outra pessoa, a mediação cuida melhor disso. São apenas, vejam bem, são apenas aqui rol exemplificativo.
Cada caso é um caso e caberá ao advogado olhar e decidir o melhor caminho. Se eu decidir mediar, quais são os passos que eu tenho para fazê-lo? Meus caros, talvez a maior dificuldade do advogado, eu quero receber o cliente e quero mediar. E por muitas vezes me ligam e perguntam, Henrique, vou mediar o caso do cliente que recebi aqui. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Bom, escolha o tipo de mediação que desejas e depois entre em contato com o colega da outra parte. Você vai precisar convencê-lo também a mediar. E esse, por vezes, não é um trabalho fácil. Porque, por vezes, o colega de lá não tem essa disposição. E, às vezes, não o tem porque também desconhece o instituto. Então, convença o colega. Convencido o colega, demarque com o seu cliente quais são os interesses e necessidades que ele tem, quais são os limites da negociação. Demarque com ele o que é inegociável. E, sobretudo, escolha um mediador. Seja no judiciário, seja fora do judiciário, a opção de escolha do mediador é algo facultado ao advogado. Mas os advogados não costumam sequer checar no rol do Tribunal de Justiça o nome dos mediadores e em que área que eles mediam. E aí, depois, às vezes, se frustram com o resultado, com a mediação encontrada. Procurem um mediador capacitado. E determinem com o seu cliente o que você deseja com a mediação. Trago aqui um exemplo que responde essa colocação de uma forma bem tranquila. Recentemente fiz uma mediação de um acidente de trânsito e que o advogado disse, Henrique, por hora eu quero só mediar para consertar a moto e pagar as despesas de farmácia que o meu cliente está tendo. O restante, depois eu vou ver o que fazer. Se eu vou mediar ou se eu vou ajuizar. Olha, ele definiu muito claramente o que ele quer com a mediação. E talvez ele chame a mediação uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes ele precisar. Porque a mediação também tem o seu lugar e o momento certo para entrar em campo. Imagina como é que ele vai mediar naquele momento uma situação que envolve, por exemplo, pensão alimentícia decorrente de uma sequela. A pessoa está em tratamento ainda. Não dá para usar a mediação nesse momento. Talvez futuramente. Demarcar o que se quer com a mediação é fundamental para que se consiga atender aquilo que está se propondo. Esse aqui é um ponto fundamental. O advogado precisa trabalhar sintonizado com o mediador. Coloque o mediador a trabalhar para vocês. Coloque o mediador a trabalhar para vocês. Esses dias um advogado chegou e disse para mim, Henrique, eu tenho uma proposta do meu cliente, mas eu acho que essa proposta é quase obscena. Eu não tenho coragem de colocar à mesa. Você faz para mim? Claro. Claro, me diga aí qual é a proposta, qual é o teu ponto de partida. Utilizem o mediador, conversem com o mediador, peçam uma pré-mediação para que você tenha a oportunidade de expor a situação, de contar para ele aquilo que é relevante. É um trabalho sintonizado, o mediador precisa do advogado e o advogado precisa do mediador. Então, se entrelacem. E isso fará com que a mediação seja muito mais prospectiva. E não esqueçam que a advocacia não acaba com o término da mediação, ainda que essa mediação tenha levado a um acordo. Acompanhe o cliente na implantação dos combinados que foram construídos na mediação. É fundamental. E geralmente o advogado entrega o termo,
de audiência ou a ata da sessão de mediação e diz, agora é contigo. Não, cabe ao advogado acompanhar essa implantação desses combinados. Você consegue colocar para frente, por favor? Meus caros, então já me direcionando aqui para o final da minha fala, lembro a vocês que nós temos, e é bem importante que a advocacia leve isso em consideração, 4 etapas da mediação. Deixa eu ver se ele pega aqui. Não, acho que ele pulou. Pulou. Não se preocupe, pode deixar, eu passo aqui mesmo. Eu vou deixar aqui para vocês, advogados, colegas, 4 etapas da mediação, que é bem importante. Primeiro, a escolha do caso. A segunda, preparação do advogado e do cliente para mediar. Não se vá, não faz cabimento ir a uma sessão de mediação achando que é simplesmente cumprir uma formalidade. Eu fiz uma mediação no ano passado que se previa que nós íamos levar meia hora, levamos 10 horas de mediação. E resolvemos um processo que levaria aí pelo menos 15 anos dentro do Poder Judiciário. Então, vão preparados para mediar. Entender o papel do advogado dentro da sessão. Como que o advogado se movimenta? O que ele faz? Quando ele age? Quando ele se aquieta um pouco? É importante que o advogado entenda o papel dele dentro da sessão de mediação. E, por fim, aquilo que acabei de colocar, a advocacia no pós-mediação. Mas eu também conto para... Não, pode deixar aí, está ótimo. Eu conto para vocês que nenhuma mediação minha a gente o faz sem pausas. E essas pausas são super importantes. E elas podem ser pausas de minutos, elas podem ser pausas de horas, elas podem ser pausas de dias. Uma mediação conclusa na semana passada de São Paulo, trabalhamos 1 ano e meio, 18 sessões, no caso de inventário. E uma pausa nesse trabalho é fundamental. Fundamental para quê? Para que a gente busque mais informações, para que a gente construa opções. Então, as pausas na sessão de mediação são um excelente recurso. Não há de se ter pressa. Por que às vezes o advogado tem paciência para aguardar 6 meses para que o juiz faça um despacho, mas na mediação ele quer resolver em 40 minutos? Calmem. É uma construção. Lembrem-se do tempo. Vamos respeitar o tempo das pessoas. Às vezes o seu cliente e o próprio doutor, a própria doutora, têm uma velocidade mais rápida, mas talvez nós tenhamos que esperar um pouquinho que o outro nos alcance. Esse respeito às pausas é fundamental. E, sobretudo, porque as pausas nos levam a profundas reflexões. E talvez a maior reflexão que eu tenho feito ultimamente, que eu quero compartilhar com vocês, a deixo aqui também, é a resposta a uma pergunta que eu tenho procurado resposta, mas uma certa dificuldade em tê-la. O que cada um de nós quer efetivamente com a mediação? Repito, a gente já tem 10 anos de uma lei específica da mediação. Por que a arbitragem prosperou tanto e a mediação ainda patina? E somado a essas reflexões, ou principalmente a essa pergunta que nós precisamos nos responder, eu deixo mais algumas aqui. Será que é no Poder Judiciário o melhor lugar para nós mediarmos?
Uma outra pergunta. Por que o advogado ainda tem tanta dificuldade em chamar o mediador ad hoc? Por que o advogado ainda tem tanta dificuldade de usar as câmaras de mediação? Por que o advogado se atrapalha na hora de definir os honorários de uma situação, de um conflito que ele vai cuidar através da mediação? Será que o cliente, quando nos procura, ele nos procura para receber um número de EPROC? E eu falo aqui, nós, advogados, que também ocupa esse lugar. Será que o advogado é procurado para entregar para o cliente um número de EPROC ou uma solução para aquele conflito? Óbvio que é uma solução. E se é uma solução, por que os honorários são diferentes para alguns advogados? Por que o advogado não se sente legitimado a cobrar o valor, independentemente da porta que ele vai abrir? E talvez uma outra pergunta que a gente precise se responder é: o que é exatamente uma mediação exitosa? Sabe, me entristece às vezes ouvir uma fala de um advogado dizendo: poxa, fizemos todo esse percurso, não celebramos acordo, e então esse trabalho foi perdido, a mediação é inexitosa. Uau! Inexitosa? Será? Encerro o meu dia de trabalho no Sejusc. E conto para vocês que por muitas vezes, quando termina uma sessão, e tem algo muito peculiar que eu vou compartilhar aqui com vocês. Conforme a mediação vai acontecendo, eu vou percebendo que o olhar do cliente, o olhar do mediando, ele não fica mais comigo. Conforme a mediação evolui, o olhar do cliente vai indo para o advogado dele. E eles entabulam cada vez uma conversa mais ativa, mais próxima. Inclusive, já me aconteceu dos mediandos e advogados saírem da sala e esquecerem de dizer: valeu, Henrique, tchau, um abraço, boa noite, boa tarde. E eu nunca fiquei chateado com isso, porque eu acho que quando isso acontece, é sinal de que efetivamente o mediador perdeu a sua importância na sessão, e é esse o lugar que a gente tem que terminar as mediações. A gente começa ocupando um lugar um pouco mais de protagonista, e a gente vai tendo que ir diminuindo de atuação até que eles, mediandos e advogados, caminhem sozinhos. Mas eu conto isso para vocês porque por muitas vezes, e eu vou confessar algo aqui que eu nunca confessei em lugar nenhum, professor Pedro, por muitas vezes eu fui espiar na porta. Cara de pau, né? Eu fui lá quando advogado e cliente estavam saindo da sala, indo embora, e eu fui espiar eles no corredor do fórum. Porque eu queria perceber. Porque quando cheguei, eu lembro da imagem que eu vi lá no corredor. E eu queria ver como que é a saída deles do fórum. E é impressionante como eu vejo ali as pessoas e seus advogados saindo, conversando. Numa conversa que eu não sei exatamente o que falam, mas que eu tenho certeza de que cliente e advogado estão muito mais entrelaçados. Muito mais. E para mim, esse entrelaçamento leva a esse lugar de fidelização do cliente. Porque o advogado fez um percurso com ele, independentemente do acordo ou não acordo. Porque se teve o acordo, o advogado vai ajudá-lo
a implantar aqueles combinados que foram construídos na mediação. E se não foi construído os combinados, não se resultou no que socialmente chamamos de acordo, o advogado vai sentar com esse cliente para decidir qual a nova porta que vão abrir. Então eu percebo que não tem como existir uma mediação inexitosa. Me recuso a entender de que uma mediação não tenha feito sentido para aquelas pessoas. Meus caros, saio do fórum, apago as luzes da minha sala e vou para casa, ao final de um dia de trabalho, pensando no que o meu fazer, e eu acredito que cada um dos advogados, das advogadas que aqui está, tem esse mesmo pensamento. O que o nosso fazer contribuiu com as pessoas que nós encontramos nesse dia de trabalho? O que o nosso fazer contribui para a construção de um novo contrato social? O que o nosso fazer contribuiu para que a gente transmute dessa cultura do confronto para uma cultura do consenso? E se essas contribuições houveram, aí a resposta que chega para mim é de que eu estou sintonizado com o meu propósito, com a missão que eu escolhi e que eu me aproprio todos os dias no meu despertar. Então, finalizo dizendo a vocês que eu espero que, de alguma forma, essas reflexões que eu trouxe a vocês nesse dia, que contam um pouco de mim, contam um pouco do meu fazer, possam ter, de alguma forma, auxiliado para que todos nós, juntos, em especial ao final desses 2 dias que vamos estar aqui juntos, que a gente possa ter, ao final desse percurso, ampliado os nossos olhares. Mas talvez mais do que ampliado, que a gente possa ter encontrado os nossos olhares, porque aí sim eu acho que terá valido a pena o nosso encontro. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e desejo êxito na missão que cada um escolheu. Obrigado. Muito bem, Henrique. Nós vamos abrir agora para 2 questões rápidas. Eu só quero fazer rapidamente aqui também a ilustração das imagens. Como eu disse para vocês, o Henrique trouxe uma palestra muito bonita visualmente. Então, para efeitos da nossa publicação posterior, nós tivemos uma série de imagens circulando aqui, em preto e branco. Quando ele falou da visão, nós tivemos ali um olho, tivemos uma janela aberta, tivemos a imagem da coruja, quando você falou da visão ampliada e panorâmica de 360 graus. Quando ele falou do despertar, havia ali uma pessoa acordando, saindo da cama, havia o sol nascendo, alguém abrindo uma cortina. No percurso, pessoas saindo de casa, algumas mais rapidamente do que outras, pegando suas mochilas, tomando um café rápido, entrando num veículo, dirigindo. Havia uma cena panorâmica de uma estrada, de uma avenida com veículos. Uma grande cidade certamente tem isso. A partir daí, no fazer, nas etapas e nas pausas, uma série de pessoas justamente na atividade da negociação, na atividade da mediação, na atividade da conversa, chegando a conclusões, chegando a fechamentos de negócios, se cumprimentando na chegada, se cumprimentando ao final, uma série de imagens de seres humanos realmente colocando em prática aquilo que vocês fazem. Houve ali uma breve tomada de imagem quando você falou do êxito, ou da falta do êxito, né, de uma negociação inexitosa. Havia ali alguém contemplando aquele momento, e quando você falou do encerramento do trabalho, havia ali uma série de imagens de pessoas olhando para a janela, às vezes mais felizes do que muitas vezes se imaginava, às vezes um pouco mais frustradas, que faz parte
da sua atividade, mostrou também uma cidade à noite, mostrando trânsito, veículos, aquele movimento de pessoas encerrando o seu expediente, mas ao mesmo tempo aquele olhar esperançoso, aquele olhar de alegria de ter feito um trabalho bem feito, e na sua última etapa ali de amar as pessoas se confraternizando, pessoas de várias idades, etnias, se confraternizando, algumas com um ar mais alegre, outras com um ar mais tranquilo, talvez aquela sensação de tirar um sufoco, tirar um peso da sua vida, que é o que certamente a mediação muitas vezes traz para pessoas, famílias, empresas, e certamente mesclando ali todos esses sentimentos. Então, apenas para ilustrar as imagens que todos pudemos ver aqui, o Henrique brilhantemente trouxe todo esse cenário para nós. Então, vamos abrir para duas questões, reforçando também que, para facilitar, você diga seu nome, diga o que você tem de atividades em relação ao nosso tema, e o Henrique gentilmente estará aqui para responder a duas questões. Temos alguém lá ao fundo, enquanto o microfone chega lá. Reforçar que após a palestra do Henrique, nós teremos o nosso intervalo da tarde, vamos ter alguns sorteios também e, obviamente, o nosso agradecimento, como temos feito para todos os palestrantes. Então, chegou lá o microfone, por favor. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, sou uma pessoa de 1,66, branca, cabelo castanho claro, que está amarrado, olho verde. Atualmente sou advogada e mediadora, conciliadora. Estou, né? Não sei quanto tempo ficarei. Agradeço, primeiramente, né, tudo que está sendo aqui nesse congresso realizado, acho sensacional. Peço desculpas, minha voz é alta, estou tentando controlar no microfone. Nem precisaria de microfone. Então, qualquer coisa, falem que eu abaixo o tom. Eu gostaria de entender, no seu olhar de mediador, que é algo que para mim também é difícil às vezes identificar, o que toda sessão de mediação deveria ter, sendo que cada caso é único, mas que não pode faltar numa sessão. Respeito. Respeito à história daquelas pessoas. Quando eu falava anteriormente sobre essa sistematização da mediação, principalmente dentro do Poder Judiciário, que ela me incomoda bastante, é porque ela não faz sentido. Cada caso é um caso, cada mediando é um mediando. Então, acho que o que não pode faltar é respeito, é cuidado para com essas pessoas. O lugar do mediador é esse lugar do não saber. Não sei nada da vida daquelas pessoas. E me causa estranheza que as pessoas, após fazerem alguns cursos e terem ali um aparato técnico, se sentem na condição de achar que podem, ou que devem, ou que estão habilitadas a conduzir aquele encontro de uma forma como se a técnica determinasse o destino. Eu penso que a mediação tem que ser um fazer orgânico. Eu vou me pautar da técnica, claro, ela tem o seu lugar, tem a sua importância, mas eu vou me pautar, sobretudo, para aquilo e naquilo que faz sentido para aquelas pessoas. Então, eu os acompanho. Agora, o ritmo, a velocidade e o destino que elas querem alcançar, é elas que vão me dizer. Eu estou ali a serviço. A mediação não é para o mediador, a mediação não é para os advogados. A mediação é dos e para os medianos. Então, tenhamos sempre esse lugar de respeitar e lembrar disso. Mais alguma questão? A Ana gostaria de fazer uma também. Eu já me descrevi. A minha maior dúvida é a questão, a todo momento, você vai colocando a questão do tempo como reflexão e
como meio de vida mesmo, de colocá-lo na sua vida no dia a dia. Você entende que as mediações como são feitas hoje, muitas vezes com cronômetros, tempos curtos, não só o Sejus que tem essa questão, mas até nos juizados especiais, são pautas curtas, rápidas. Você acredita que isso seria uma questão que dificulta muito que a gente, mesmo que os advogados se desloquem com essa boa vontade de estarem lá e discutir o assunto? Que essa questão cronológica mesmo, tempo, o espaço, a estrutura em si, isso seja um desafio que a gente está vivenciando? Nossa, que pergunta importante a sua. Eu vou te dizer que talvez essa resposta pode nos ser dada se a gente responder aquela outra pergunta que eu deixei no ar. É no judiciário o melhor lugar para mediarmos? Não me faz sentido nós pensarmos que ainda temos em alguns lugares, né, mediações pautadas com 40 minutos. Para mim isso não é mediação. Para mim isso não é mediação. No máximo uma conciliação com técnica, talvez. O tempo é primordial. Uma audiência que eu fiz, que eu comentava com vocês, de 10 horas, eu comecei às 2 da tarde e eu estou ali a serviço. Falava para o Dr. Bacelar no almoço. A gente foi. À meia-noite eu liberei os mediandos e fiquei só com os advogados para a gente construir o termo de acordo. Às 3 da manhã saímos do fórum. Eu estou a serviço. É eles que vão me dizer quando querem parar. E nesse caso, eles não queriam parar. Eles queriam terminar. Ok, estou a serviço, vou ficar. Então, esse engessamento, sobretudo, com esse tempo de 40 minutos, de 45 minutos, de 1 hora, para mim isso não é cabível quando a gente fala de mediação. Ok? Então, acho que esse é aquilo que eu disse, né? O que a gente quer da mediação? A gente quer uma mediação que diminui acervos de processo, é isso? A gente tem que ser sincero. A gente tem que responder efetivamente ao que a gente quer esse instituto. A gente quer uma mediação faz de conta? Ou a gente quer efetivamente utilizar um instituto na potência que ele tem? Se a gente quiser utilizá-lo na potência que ele tem, a gente vai ter que rever muita coisa. Vamos ter que rever o fazer dos mediadores, vamos ter que rever o fazer da advocacia, vamos ter que discutir se é no judiciário o melhor lugar para a gente mediar. Vamos ter que pensar em formar uma advocacia preparada para atuar não só na mediação, mas em todas as portas do sistema multiportas. É muita coisa que a gente vai ter que olhar. E se a gente está disposto a mudar essa cultura, e ela exige esforço, a gente vai ter que trabalhar muito. Porque senão a gente vai estar falando daqui 10 anos, e aí eu vou estar aqui na frente dizendo 20 anos da mediação, e a gente está falando as mesmas coisas. Aí não dá. Então acho que a gente precisa ser franco. Eu acho que esse é o ponto de partida. Sabe? Temos que ser honestos. Se a doutora Dulce, professora Dulce diz, aqui é um solo fértil para a mediação, o que nós precisamos fazer para que a plantinha da mediação cresça forte, com vigor nesse país? É isso. São várias coisas que a gente tem que olhar. Por vezes, eu acho que a gente ainda está brincando de mediar. Infelizmente. E aí eu concordo que esse lugar, essas más experiências de mediação, trazem muito mais prejuízo ao Instituto do que não fazê-lo. Eu sempre digo, uma mediação mal feita, então não faça. É melhor não fazê-lo. Porque a experiência fica marcada.
Depois as pessoas não querem mais contato com o Instituto porque acham que mediar é aquilo que vivenciaram. E a gente sabe que não é. Eu estou fazendo uma mediação de um loteamento de Blumenau, são 120 famílias. A primeira sessão eu fiz no tribunal de júri para poder ter espaço para todas as pessoas. E eu tive muita resistência daquelas pessoas com referência ao diálogo. E agora, 6 meses depois que nós estamos trabalhando, a adesão é enorme. Mas por quê? Porque a gente está trabalhando com afinco, estamos fazendo um trabalho sério. E essas são as experiências que têm que ser entregues, independentemente de onde estivermos mediando. Seja no judiciário, seja em outra instituição, seja numa câmara privada, seja uma mediação ad hoc, temos que entregar boas experiências de mediação. Assim, a gente fortalecerá o Instituto. Obrigado. Temos uma questão aqui à frente com a Maria Andréa. Ah, claro. Pronto, agora foi. Obrigada. Boa tarde. Você citou a Dulce algumas vezes, a gente conversando, você falou que semana passada estava em uma viagem internacional, e eu gostaria de saber, sobre a sua experiência internacional, quais são os filtros culturais, sociais e institucionais que mais influenciam a prática da mediação em diferentes países. Se a gente pensar em termos de Brasil, eu acredito que a mediação é um bebê aqui ainda, né? É tudo muito recente, né? Vejam, tenho certeza que muitos advogados aqui se formaram e não tiveram sequer uma cadeira de meios dialógicos, de mediação, de conciliação. É processo, processo, processo. A gente sai da universidade com a bazuca nas costas, né? Tipo, vamos para a guerra. Então, é lógico que se a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, já há essa cultura, e também em função de várias outras situações, eu poderia enumerá-las aqui várias, mas vou destacar o custo que é, nos Estados Unidos, você acessar o poder judiciário. Isso força muito mais as pessoas a utilizarem a mediação, a negociação como um instrumento para transformar, para cuidar daquele conflito. Eu acredito muito no Brasil e na nossa possibilidade, sabe? Porque se nós sairmos desse macro e trazermos para o micro, eu vou lembrar que quando começou a vigir o CPC em 2015, eu trabalho com uma juíza, a gente tem um instituto juntos, né? E eu e Quitéria atuamos já há bastante tempo. E ela me pede para eu ir para a vara que ela atua, para fazer mediações em função do novo CPC. E quando eu chego lá, ela diz assim: Henrique, você vai ter muita dificuldade. Os advogados já vieram aqui dizer que eu estou designando essas audiências e que não faz o menor sentido. Eles não querem mediar. Então você vai ter um trabalho duro. Eu disse: ok, gosto de um desafio, vamos embora. Meus caros, foi desafiador. A gente teve muita dificuldade no início, mas era tão bom, era tão gostoso, doutor Bacelar, perceber que há advogados que num primeiro momento resistiam, depois vinham com uma lista de processos e diziam assim: vamos fazer um mutirão, Henrique? Em Blumenau, eu sou de Blumenau, né, nós temos 3 shopping centers. Começou com o movimento de um shopping, depois veio o segundo, depois veio o terceiro, depois já não era mais os processos da nossa vara, acopla aí todas as varas e vamos fazer um grande mutirão. Percebem? Que quando a experiência é positiva, quando a gente cuida, quando a gente faz bem feito, quando advogado, mediador, magistrado, todo mundo se envolve em prol do negócio, vai fluir, vai funcionar. É óbvio que vai funcionar. E o doutor Bacelar falou dos números da vara dele. Gente, tem tantos exemplos que mostram que é viável. Por que a gente ainda continua duvidando? Concordo com o doutor Bacelar. O sistema é feito para isso. Delegue.
Deixa que eu te digo. Não pense. Não pense, seu João. Não pense, dona Maria. Deixa que eu te digo o que tu deves fazer. Caramba, mediar é retomar esse lugar de protagonista da própria vida. É exercer a própria cidadania. E nós, advogados, nós mediadores, nós juízes, temos que ter esse compromisso. Temos que ter esse compromisso de levar essas pessoas a tomarem de novo as rédeas da própria vida. Claro, o judiciário está lá, quando não for possível, ele vai dizer o que deve ser feito. Mas não dá para continuar com esse nível de judicialização que a gente está tendo. Caramba, hoje o vizinho abre a janela da casa, o outro olha de cara feia. Ah, vou te processar. E aí tem um advogado que peticiona. Não dá. A gente tem que rever. Falei do encerramento da minha fala. Queremos um novo contrato social? Queremos uma outra sociedade? Queremos uma mudança? Eu tenho 2 filhos. Vocês têm filhos, têm netos, têm irmãos. Que sociedade é essa que a gente vai entregar? Caramba, quando eu olho para trás e vejo a sociedade que meus pais me entregaram e a que eu estou entregando para os meus 2 filhos, olha, eu me entristeço porque eu penso, caramba, estamos fazendo tudo errado, né? As coisas parecem que estão indo para um caminho muito mais negativo do que positivo. Bom, mas a sociedade somos quem? Que não nós próprios. Não é o outro, é eu, Henrique. O que eu estou fazendo para mudar isso? E nós, operadores do direito, independentemente do lugar que ocupamos, temos um lugar de destaque nessa sociedade. Então, acho que a gente vai ter mudança e vai ter um diálogo como um instrumento potente na sociedade, independentemente do tempo, independentemente do país, independentemente do lugar, se nós colocarmos isso como algo nosso. Mediar começa de dentro para fora. De dentro para fora. Eu sou prova viva disso. Eu me formei em Direito, fui trabalhar em tribunal de júri. Vocês têm noção? Conheci a mediação e comecei todo um processo de transformação. Eu sempre digo, a gente só entrega para o outro o que a gente tem em abundância dentro de nós próprios. Então, mediação para mim é um jeito de ser, um jeito de estar nesse mundo, não um instituto. Não é um conjunto de técnicas, é uma escolha. Aí sim, quando a gente interioriza a mediação, o diálogo, a gente passa a transformar o nosso redor. E é por isso que eu acredito tanto no Brasil. Obrigado. Muito bom. Henrique, você vai ajudar a gente aqui com os nossos sorteios. Claro. Como nós fizemos anteriormente. Então nós temos aqui os nomes numerados de 1 a 149. Vamos fazer 3 sorteios também antes do café. Então, de 1 a 149, por favor. 77. 77. Claro. 77. Juliana de Lima Goedert. Parabéns. Tudo de bom, viu? Boa leitura. Mais um número, Henrique, por gentileza. 40. 40. Número 40, Daniele Costa Mota Santos. Não está, Daniele? Ela está, mas não está. Vale? Mediador. Vamos fazer o seguinte, vamos sortear esse aqui e para Daniele. E para Daniele eu tenho um comigo, eu vou entregar para ela então. Mais um então. 17. 17. Benedito Aparecido Tuponi.
Benedito! Parabéns! Então a Daniele depois pega o livro. Você avisa a Daniela, então, para ela me procurar? Dela, por favor. E agora a equipe de organização entrega o nosso agradecimento em forma de certificado e de presente então, esse ficou para o Henrique. E nós, obviamente, o agradecemos com os nossos aplausos, senhoras e senhores. Henrique Ferrari. Obrigado, viu? Obrigadão. Imagina. Obrigado. Obrigado. Vamos lá? Opa. Isso. Pronto. Deve estar lá em cima. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada, Henrique. Imagina. Pessoal, nós temos uma pequena quebra de protocolo aqui, como é peculiar nos eventos da OAB, eu fico feliz. Marião, fique à vontade. E essa quebra muito generosa, muito mediativa. Quero convidar a nossa diretoria, por favor, Fernando, a Mari, vão ali ao meio, por gentileza, e Márcia, por favor, vão ali ao meio. Nossa diretoria, Fernando. Quero dizer a vocês que sem essas 3 pessoas, eu não vou falar demais, porque eu sou emocionada mesmo, eu sou mediadora, eu sou advogada colaborativa, então tudo isso aqui pulsa no meu coração. Porque esse congresso só aconteceu porque tinham 3 pessoas, arduamente, dia e noite, pensando em cada detalhe. E nós não iríamos deixar esse momento passar, aproveitar que ainda está todo mundo aqui. E numa coisa muito singela, a gente quis fazer essa homenagem com um mimo para tentar eternizar um pouquinho para vocês do que foi esse congresso, do que será ainda, porque não acabou. Amanhã tem mais, a gente quer ver todo mundo aqui. E em nome de toda a comissão que está aqui no bastidor junto com eles, a gente quer agradecer de coração todo o empenho de vocês. Agradecer a OAB através da nossa presidente, agradecer Curitiba também, agradecer cada um de vocês aqui, vocês que se inscreveram, que acreditam na pacificação, que acreditam que é possível nós semearmos essas sementes, porque nós somos vanguardas. Nós somos vanguardas de uma nova escola do direito. Nós abaixamos as armas e nós lutamos aqui por muita paz. Nós, como disse o professor Henrique, é muito mais fácil você ajuizar uma ação. É muito mais fácil do que você mediar as pessoas, olhar para a dor daquela pessoa. O que o mediador faz? Ele pega na mão. Quando eu começo uma sessão de mediação, eu coloco a foto da família na mesa. E eu falo, está todo mundo aqui. Então a gente olha para aquela família. Vocês são a nossa família. Nós somos uma família. E esse congresso tem uma caricatura de alguém que acredita. Também quero agradecer todo mundo do Sejusc, doutora Gabriele, muito obrigada pela sua presença. Todo mundo do Judiciário que está aqui. Doutor, sem palavras, né? Todos que estão aqui. Então, vocês representam tudo isso. E nós não iríamos deixar de agradecer a cada um de vocês. Por favor, meus queridos membros. E presente tem que abrir na hora. Salva de palmas! Viva nossa diretoria, Mari, Márcia e Fernando. Viva eles. São pessoas que eu não tenho nem palavras, são indizíveis, indizíveis. Muito obrigada. Vamos lá, então. Indizíveis, vamos lá. Olha lá, Ana, vira lá. Viva! Olha lá, Mari. Ela tem que abrir. Deu? Obrigado, gente. Salva de palmas mais uma vez. Obrigado. Perdão pela quebra. Muito obrigado pela... As quebras são sempre bem-vindas. Pessoal, nós vamos agora então para o nosso intervalo, 20, 25 minutos. Lembrem de preencher o mural da gratidão. Quem ainda não pegou seu material está sem crachá.